Impérios. Todos já ouviram falar de grandes impérios que dominaram de todas as formas e em vários períodos de tempo. Impérios imensos e pequenos que tiveram uma longa duração ou foram muito breves. Muito do que a sociedade moderna é hoje se deve aos nossos ancestrais que forjaram com suor, fogo e sangue grandes reinos e impérios que marcaram a história geral. Porém, além da imagem indelével que temos de grandes impérios e poderosos imperadores, muito pouco se sabe sobre o primeiro império da humanidade. Já parou para se perguntar qual foi o primeiro império de fato? Antes de fazermos essa viagem no tempo, já agradeço desde já a sua audiência. E para ajudar no engajamento do canal, gostaria de pedir que já deixe o seu like e que se inscreva no canal. Ative também o sininho para chegar às notificações de mais vídeos como esse que lanço semanalmente. E não se esqueça de conferir os livros que estão na promoção na descrição, bem como a cursos pertinentes para os amantes da história. Isso ajudará muito o canal a divulgar esse conteúdo com mais qualidade. A história é, além de uma simples contação de fatos ocorridos, uma ciência dinâmica e em perpétuo movimento. O estudo sobre impérios antigos e novos abarca uma profundidade sem tamanho. A nossa espécie dominou o mundo e fundou desde o começo, a partir do fim do período neolítico, assentamentos que, com as condições certas, conseguiram prosperar em todas as direções, onde várias culturas surgem, e que a arqueologia nos mostra indica que há pelo menos 5.000 anos a humanidade busca sempre meios de aglutinar para si riquezas e prestígio. Na Mesopotâmia, já vimos sobre algumas civilizações como os Sumérios e os Assírios, seus feitos, suas glórias e sua queda. E mais para frente lançarei mais vídeos sobre outras culturas dessa região rica em história. E é nessa região que surge o primeiro império que se tem registro, o Império Acadiano. Sargão, o Grande, é o fundador desse império, e sua capital é a cidade de Acádia. E esse Patese, o governante local, forma a primeira entidade política expansionista e burocrática, focando numa administração em grande escala e que define o padrão para futuros governantes e reinos. A história desse monarca era muito conhecida em toda a Mesopotâmia, onde com o tempo passou a ser considerado como um herói, celebrado em contos gloriosos por todo o Império Persa, e esse prestígio se estendeu até seu neto, Naram-Sin. Inclusive, estou preparando uma série de vídeos em que falarei sobre as grandes personalidades da história, e se você for um inscrito, aguarde que em breve contarei exclusivamente sobre esse imperador. As ruínas da Acádia ainda não foram descobertas, mas sabe-se que Acádia, também conhecida como Agade, era uma cidade localizada ao longo da margem ocidental do rio Eufrates, possivelmente entre as cidades de Sipar e Kish, ou talvez entre a cidade de Mari e Babilônia, ou mesmo em outro lugar ao longo do Eufrates. Embora o tamanho e o escopo do império baseado em Acádia sejam contestados, não há dúvida de que Sargão o Grande criou o primeiro império multinacional do mundo. Os registros encontrados afirmam que o Império Acadiano se estendia do Golfo Pérsico até o atual Kuwait, Iraque, Jordânia, Síria, possivelmente Líbano, através da parte inferior da Ásia até o Mar Mediterrâneo e Chipre. O idioma acadiano já era usado muito antes da ascensão do Império Acádio, e de acordo com várias tabuinhas cuneiformes encontradas, é possível que Sargão tenha de fato apenas restaurado e ampliado a sua influência a partir da Acádia em vez de construí-la. Também deve ser notado que Sargão não foi o primeiro governante a unir as diferentes cidades e tribos sob um único governo. O rei sumério da cidade de Uruk, Lugal-Zagese, já havia conseguido isso, embora em escala muito menor, até ser derrotado por Sargão, que aprimorou o modelo de governo que encontrou em Uruk, tornou sua própria dinastia maior e mais forte. E de acordo com suas próprias inscrições, ele, Sargão, fez ampla campanha além da Mesopotâmia para garantir o acesso a todas as principais rotas comerciais que ligavam os grandes centros de riqueza conhecidos na região,
e pretendia conquistar todo o mundo conhecido. Sob o domínio de Sargão, a região da Mesopotâmia se desenvolveu nas artes, na literatura e ciência. Houve avanços na agricultura e na religião, e de acordo com a lista de reis sumérios, houve 5 reis que governaram o Império Acádio durante 142 anos. E a ordem de sucessão foi Sargão o Grande, Rimush, Manishtuzu, Naram-Sin e Sharkali-Shari. O caráter militarista do Império de Sargão fica em evidência com as repetidas campanhas militares ocorridas na região, e isso trouxe certa estabilidade, proporcionando a esse império a construção de estradas, melhorias em irrigação e ampliando o comércio. O Império Acadiano criou o primeiro sistema postal, onde tabuletas de argila com escritas cuneiformes eram embrulhadas em envelopes externos de argila, pequenas caixas de argila, onde eram marcados com o nome e endereço do destinatário e o selo do remetente. Essas cartas não podiam ser abertas, exceto pela pessoa a quem se destinava, porque não havia como abrir o envelope de barro sem quebrá-lo. A fim de manter sua presença em todo o seu império, Sargão colocou estrategicamente seus melhores e mais confiáveis homens em posições de poder em várias cidades. Os cidadãos de Acádia, como um texto babilônico posterior o chama, eram os governadores e administradores em mais de 65 cidades diferentes. Sargão também habilmente colocou sua filha, Enheduanna, como alta sacerdotisa da deusa Inanna na cidade de Ur. E através dela, parece ter sido capaz de manipular assuntos religiosos e culturais dessa importante cidade. Enheduanna é reconhecida hoje como a primeira escritora do mundo conhecida pelo nome, e pelo que se sabe de sua vida, ela parece ter sido uma sacerdotisa muito capaz e poderosa, além de criar seus impressionantes hinos à deusa Inanna. Sargão reinou por 56 anos, e após a sua morte foi sucedido pelo seu filho Rimush, que manteve as políticas de seu pai. As cidades se rebelaram após a morte de Sargão e Rimush passou os primeiros anos de seu reinado restaurando a ordem. Ele fez campanha contra Elão, a quem derrotou, e reivindicou em uma inscrição que havia trazido grande riqueza como despojo. Ele governou por apenas 9 anos antes de morrer, e foi sucedido pelo seu irmão, Manishtuzu. E sim, há alguma especulação de que Manishtuzu provocou a morte de seu irmão para ganhar o trono. A história se repetiu após a morte de Rimush, e Manishtuzu teve de reprimir revoltas generalizadas em todo o império, antes de se envolver no governo de suas terras. Ele aumentou o comércio e, de acordo com as inscrições, se engajou no comércio de longa distância com o reino de Magan, provavelmente na região do atual Bahrein e Iêmen, e com o reino Melua, provavelmente a cultura do Vale do Indo. Ele também empreendeu grandes projetos de construção em todo o império, e acredita-se que a ordem da construção do templo de Ishtar, na cidade de Nínive, foi considerado o ápice da arquitetura acadiana. Além disso, ele empreendeu uma reforma agrária e, pelo que se sabe, melhorou o império de seu pai e de seu irmão. O obelisco de Manishtuzu, que pode ser visto hoje no Museu do Louvre, em Paris, descreve a distribuição das parcelas da terra para a população, algo que não há precedentes. E talvez teríamos mais registros sobre ele se não fosse por sua morte misteriosa, que, de acordo com alguns estudiosos, aparentemente foi assassinado por nobres da sua corte. Manishtuzu foi, assim, sucedido por seu filho Naram-Sin, que reinou de 2261 a 2224 a.C. Como seu pai e tio antes dele, Naram-Sin teve que suprimir rebeliões em todo o império antes que ele pudesse começar a governar. Mas mesmo assim, o império floresceu sob seu reinado. Nos 36 anos em que governou, ele expandiu as fronteiras do império, manteve a ordem interna, aumentou o comércio e fez campanha pessoalmente com seu exército além do Golfo Pérsico e, possivelmente, até o Egito. A Estela da Vitória de Naram-Sin, atualmente apresentada no Louvre, celebra a vitória do monarca acadiano sobre Satuni, rei dos Lulubi,
uma tribo nas Montanhas Agros, e retrata Naram-Sin subindo a montanha, pisoteando os corpos de seus inimigos como se fosse um deus. Como seu avô, ele se autodenominava Rei dos Quatro Cantos do Universo, mas em um movimento mais ousado, começou a escrever seu nome como uma placa que o designava como um deus em pé de igualdade com qualquer outro no panteão mesopotâmico. Apesar de seu reinado espetacular, considerado o auge do Império Akkadiano, as gerações posteriores o associariam à Maldição de Agade, um texto literário atribuído ao período da terceira dinastia de Ur, onde conta a fascinante história da tentativa de um homem de arrancar uma resposta dos deuses pela força, e esse homem é Naram-Sin. De acordo com o texto, o grande deus sumério Enlil retirou seu prazer e suas bênçãos da cidade de Acádia, e ao fazê-lo, proibiu a outros deuses de entrar na cidade e abençoá-la também. Nesse conto, Naram-Sin não sabe o que poderia ter feito para incorrer nesse desagrado e então ora, pede sinais e presságios e espera por uma resposta do deus. Finalmente, cansado de esperar, ele reúne seu exército e marcha sobre o templo de Enlil em Ekur, na cidade de Nippur, que ele destrói. De acordo com essa lenda, esse ataque, claro, provoca a ira não apenas de Enlil, mas dos outros deuses, que enviam os Gútios, ou Gutianos, um povo bárbaro vindo do leste para invadir a cidade de Acádia e destruí-la. Há fome generalizada após a invasão dos Gutianos. Os mortos permanecem apodrecendo nas ruas e casas, e a cidade está em ruínas. E assim, segundo o conto, termina a cidade de Acádia e o Império Akkadiano, vítima da arrogância de um rei diante dos deuses. Não há, no entanto, nenhum registro histórico de Naram-Sin atacando o Templo Ekur, nem destruindo o Templo de Enlil, e acredita-se que o conto A Maldição de Agade foi uma peça literária muito posterior, escrita para expressar uma fábula com uma lição de humildade para os monarcas. Mas, de acordo com os registros históricos, Naram-Sin honrou os deuses e teve sua própria imagem colocada ao lado deles nos templos. E após tantas vitórias e conquistas, ele morre. E seu filho, Shar-Kali-Sharri, começa a reinar de 2223 a 2198 a.C. E durante seu reinado, a situação mudou, e para pior. Após a morte de Naram-Sin, o reinado de Shar-Kali-Sharri foi difícil desde o início, pois ele também teve de despender muito esforço para reprimir as revoltas após a morte de seu pai. Mas, ao contrário de seus predecessores, parecia não ter a capacidade de manter a ordem interna e também era incapaz de evitar novos ataques vindos de outros povos. Curiosamente, sabe-se que seu projeto de construção mais importante foi a reconstrução do templo de Enlil em Nippur. E talvez esse evento, somado às invasões dos Gutianos e à fome generalizada, deu origem à lenda posterior que se transformou em A Maldição de Agade. Shar-Kali-Sharri travou uma guerra quase contínua contra os Elamitas, os amorreus e os invasores gutianos. Mas é a invasão gutiana que tem sido mais comumente creditada com o colapso do Império Akkadiano e a Idade das Trevas da Mesopotâmia que se seguiu, e que só retornou à estabilidade com a terceira dinastia de Ur. Estudos recentes, no entanto, afirmam que muito provavelmente foram as mudanças climáticas que causaram a fome, e talvez a interrupção do comércio, enfraquecendo o império a tal ponto que o tipo de invasões e rebeliões que no passado foram esmagadas não poderia mais ser lidado com tanta facilidade. Os dois últimos reis da Akkad após a morte de Shar-Kali-Sharri foi Dudu e seu filho Shuturu, que mais governaram apenas a área ao redor da cidade e raramente são mencionados em associação com o império. Tal como acontece com a ascensão da cidade de Acádia, sua queda é um mistério e tudo o que se sabe hoje é que, uma vez, tal cidade existiu, cujos reis governaram um vasto império, o primeiro império do mundo, e depois passaram para a memória uma lenda contada até hoje. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um comentário sobre o que achou do vídeo. E se gostou do conteúdo, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe também o sininho ativado para notificar novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima história.